Dona de uma invejável carreira nas artes em Anápolis, eu hoje converso com Cida Lino. Tudo bem, Cida Lino? Tudo bem, então. Eu fiquei pensando aqui, Cida, como é que eu te definiria, como é que a gente te apresentaria, porque são tantas as atividades que você desenvolve no meio artístico que ficaria difícil dizer, né? Além da extraordinária bailarina, você é produtora, é cenógrafa, escreve, roteiriza, coreografa espetáculos. Eu acho que você mesmo poderia falar um pouco sobre isso para a gente, Cida. Tá bom. Então, tal, tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui, né? Pra gente conversar um pouco sobre arte, sobre a vida das artes, né? E sobre a minha vida, que aí eu me incluo nesse mundo, né? Até já perguntei, acho que vou morrer me perguntando se esse era o meu espaço mesmo ou teria outro, mas eu acredito que esse é meu mundo mesmo, né? O mundo artístico. Então, Cida, assim como eu acho que muita gente tem curiosidade em saber, porque quem começa a entrar agora nesse meio das artes em Anápolis, poucos sabe sobre as pessoas que desenvolveram suas carreiras aqui, tanto no teatro, na dança e nas outras áreas. Como bailarina, quando foi que você começou a dançar e como foi que você descobriu que gostava da dança? Eu tinha essa veia artística, porque minha mãe era uma artista, mamãe pintava quadros, era poeta, gostava muito de cantar, tocava violão, e ela, até na comida, ela era uma artista, né? Ela fazia as tortas dela decoradas, tudo. Então eu sempre vivi nisso. E sobre a dança, exatamente, Cida, qual que é a importância da dança na vida do artista, principalmente não só dos bailarinos, como dos atores também? Ela tem uma importância muito grande porque trabalha praticamente com todo o gestual, com o corpo, né? Isso, é verdade. Porque a dança, eu acho ela uma manifestação, acima de ser artística, ela é um canal onde todo ser humano deveria experimentar. A gente se movimenta, a gente já tem o movimento natural, ou a expressão corporal, ou esse conhecimento corporal para o ator é fundamental, né? O bailarino ou o ator que utiliza do corpo para expressar alguma coisa, né? No palco ou fora dele, é de fundamental importância, porque esse corpo tem peso, tem leveza, tem, né? Pesado ou leve, ele tem direção, ele tem conexões aqui que é uma riqueza. E o ser humano tem o ator ou a bailarina, o bailarino, tem que descobrir não só a técnica. O bailarino não pode ser só a técnica clássica ou a técnica moderna ou a contemporânea. Ele tem que ver que esse corpo flui, que ele tem uma energia, né? E aí passa da técnica para a arte, né? Você descobrir toda essa potencialidade desse corpo seu de expressar. Expressar o quê? O que precisa ser expressado, ou na dança ou no teatro. É super importante. E o movimento ele tem uma certa musicalidade também, né, Cida? Tem. Que às vezes você vê um gestual, alguma coisa que ela não tem, a gente não tem por que explicar, mas é uma coisa assim feia, né? Ela parece que falta alguma coisa da própria musicalidade mesmo no gesto, né? Como você na voz. vê, né, atores, né? A gente vê assim diferença. Tem atores que ele só com o olhar, só com o jeito da mão, só com a postura que ele senta na cadeira, ele está transmitindo tudo que ele quer daquele personagem. E esse seu período como bailarina, ele durou quanto tempo mais ou menos? Você ficou ativamente dançando como bailarina durante quanto tempo? Então, eu me casei e ainda continuei dançando. Dei à luz o primeiro filho, Pedro Henrique, continuei dançando, aí eu voltei para Anápolis. Aí, quando eu dei à luz da Isadora, a segunda filha, foi onde eu fechei a escola de danças.
Então, na época... Aliás, a escola que eu era sócia de uma prima minha, da Rosa Cacheta. Isso aonde? Aqui em Anápolis. Em Anápolis. Eu casei e voltei para Anápolis. Certo. Eu morei 6 anos em Goiânia. Então você voltou de Goiânia para Anápolis. Isso. Aí você foi para Goiânia por conta da dança? Por conta da educação física, da faculdade. Lá fiquei, lá dei aula, lá participei de grupos, né, de trabalhos, né? E aí quando eu casei, eu voltei para Anápolis. Como é que tá a dança em Anápolis? Ela tem uma boa aceitação? Ela tem uma visão da dança, não só na cidade, mas no país ou fora do país também? Como é que é a procura? Os meninos dançam hoje ou ainda existe aquele preconceito? Já que você está dirigindo a escola de dança atualmente aqui em Anápolis, né, da prefeitura. Todo esse movimento que aconteceu, né, quantas meninas que saíram da própria escola de danças, aí eu vou focar então agora na escola de dança da prefeitura, que eu acompanhei desde a criação também até agora. Porque eu sou uma servidora pública da Secretaria de Cultura, então sempre estou ali nesse meio, né, com o esporte, com a educação, com a cultura. Então, hoje, existem muitas meninas e rapazes que saíram dali, que já estão no mundo. Tem uma menina chamada Alba, que eu me lembro dela, ela foi minha aluna. Hoje eu não a encontrei, mas eu sei que ela foi para o exterior, para os Estados Unidos, fez doutorado na dança, e ela é professora e ela criou a faculdade de dança de uma cidade do Rio de Janeiro. Não sei se é Niterói, se é uma outra cidade. E eram alunas de dança daqui, que fala assim, eu quero isso, né? Ludmila Machado foi a nossa aluna, era aluna, eu quero isso, foi embora para a Unicamp, foi fazer faculdade de dança lá. Esse é rapidamente que eu estou lembrando. Mas assim, eu não vou nem falar nome não, porque eu vou pecar, né? A gente sempre esquece. Mas hoje, com o Facebook, a gente tem contatos com várias meninas que passaram pela escola e hoje estão até fora do país, trabalhando com dança. Eu fico lutando e brigando e falando que o Instituto Federal nosso aqui devia fazer uma faculdade de dança, então, né? Dar alguma coisa. É verdade. E Cida, em relação como é que eu posso dizer? Estilos. Quais são os estilos preferidos pela escola de dança? E quando eu falo pela escola de dança, eu estou me referindo exatamente à escola de dança de Anápolis. Municipal, né? Uma vez que existem vários estilos, mas o que a gente mais vê é o estilo clássico, o estilo clássico mesmo, né? Por que essa preferência das escolas de dança pelos estilos clássicos? Agora também os modernos, os chamados modernos, né? Qual seria a preferência pelo clássico, exatamente? Então, eu até estava conversando com a Secretaria de Cultura, né? A gente estava até revendo. Perguntei o que vocês querem, né? Qual é o norte das nossas escolas, das 4 escolas? Incluí a escola de danças porque eu precisava saber, para a gente rever a matriz curricular, né? Eu vejo a história... Como história, eu vejo o seguinte, quando a escola nasce, ela nasce com dança. O balé, mais fácil para trabalhar a base técnica. O balé é o clássico mesmo, né? É o balé clássico. O clássico, então, ele é uma grande base para todos os outros estilos, né? Eu acho que, ou não? Não. Tem gente que fala isso, mas eu, Cida, não concordo. Eu concordo assim, você fez o balé clássico, é muito bom, porque você tem um entendimento, o balé clássico, ele dá um entendimento corporal muito interessante, uma disciplina corporal muito interessante, domínio de movimento e tal. Pronto. Você pode vir desde pequena, tranquila, agregando passos novos, e é uma técnica que não é fácil. E é uma técnica que é muito bonita e muito linda quando bem executada também. Porque quando não é bem executada, ela fica como se a gente estivesse macaqueando, como a gente estivesse fazendo uma coisa grosseira, fazendo de conta que aquilo é balé clássico, e é meio complicado. Bom,
O balé, ele te dá um entendimento corporal. Então, a bailarina que tem esse entendimento, muitas vezes ela pode ir para a dança contemporânea e lá é outro tipo de trabalho. Então, hoje a gente vê que tem grupos, tem companhias que tem pessoas, bailarinas lindas, que nunca passaram pelo clássico. Que já fizeram um trabalho corporal de dança contemporânea, de dança moderna, de esse entendimento corporal. O condicionamento físico. De outro tipo de condicionamento ritmo, físico. Às vezes são pessoas que vêm do hip hop, que pode dançar dança contemporânea, das danças urbanas, que você pode estar trabalhando um linguajar, fazendo um espetáculo belíssimo, com técnica e não permeou pela danças clássicas. Se você vai dançar balé clássico, realmente você tem que estar fazendo balé clássico mesmo, né? Existe toda uma técnica, existe todo um trabalho por conta de dançar balés de repertório. Qualquer pessoa pode dançar o clássico ou qualquer pessoa pode dançar o moderno, o jazz, os outros estilos. Agora vem a minha filosofia. Qual é a análise que se faz no perfil de uma pessoa para saber que ela pode dançar ou não, se ela pode dançar ou não? Então, quando a gente olha aquelas bailarinas russas, vamos colocar assim, você vê essas bailarinas russas, você vê o biotipo daquelas bailarinas, elas são completamente a coxa femoral da bailarina russa, o biotipo dos russos, eles são mais abertos, a rotação dos ossos rodam mais para fora com facilidade, elas têm muito mais alongamento, muito mais flexibilidade do que, coisa que uma pessoa brasileira normal não conseguiria, com treinamento, com condicionamento. Não, isso que eu quero chegar. Essas aí têm uma facilidade, mas o balé clássico, você pode sim fazer aulas de balé clássico, dançar balé clássico, não conseguir abrir todo o pezinho para fora, porque ele é anti-anatômico, o balé clássico é anti-anatômico, você vira todinho para fora. E é por isso que ele é bonito. E sobe na ponta, né? Sobe na sapatilha de ponta, você tem todo um trabalho de fortalecimento daquele músculo, daquela ossatura. Até as meninas chegarem na ponta, já foram anos de trabalho para trabalhar essa musculatura, para não ficar machucada, né? E você tem todo esse trabalho a fazer. Se você quer dançar um balé de repertório, então, se você quer participar de um corpo de baile, onde esse corpo de baile apresenta só os balés de repertório, balés mais clássicos, realmente, esteticamente, existe aí um limite corporal. Realmente você tem que ter bailarinas com pernas mais alongadas, mais andeor, mais magras. Por quê? Porque o palco vai cobrar delas essa leveza, esse perfil para estar trabalhando os balés de repertórios famosos. Porque se você põe uma pessoa que tem uma coxa maior, mais grossa, ela pode até dançar. Esteticamente, se for para uma companhia que é paga, que, né, é uma companhia profissional, então você vai caindo mesmo, você vai caindo na escada até ficar aquele grupo seleto para o biotipo que é exigido para dançar aqueles balés. Mas eu, Cida, não acredito que você não possa deixar de dançar, sabendo que seu pezinho não vai virar, não vai fechar quinta é um pé na frente do outro ali, inteira, mas você pode sim estar dançando de um moderno, né? Até na ponta. Um contemporâneo, Cida, que hoje em dia a gente tramita ponta, põe no contemporâneo. Nossa, e no contemporâneo não é só pular no chão, como muitas pessoas falam assim, não gosto de dança contemporânea, porque dança contemporânea só pula no chão. Quem falou que só pula no chão? Falando sobre isso, Cida, eu queria te perguntar aqui, dentro da minha ignorância sobre o assunto, sobre as danças populares, por exemplo. A gente vê no Rio de Janeiro, nas temporadas de férias e nas altas temporadas da cidade, que o próprio governo da cidade, ele promove
danças populares, como a dança de salão, por exemplo, são montados tablados imensos nas praias e vêm os grupos de dança das escolas para poder dar esses cursos de dança, e o povo cai na dança, adora a dança de salão. Existe algum preconceito dos bailarinos, dos dançarinos, dos profissionais da dança em relação à dança de salão? E teria espaço, por exemplo, numa escola de dança para a dança de salão, por exemplo? Eu acho que mudou muito, graças a Deus, porque eu sou daquela, né? Eu acho que esse corpo fala, né? Esse corpo dança, esse corpo se manifesta musicalmente, ritmicamente e tem N danças. Se você falar assim, essa é a bailarina porque ela dança balé clássico, é só porque ela é bailarina? Não, existem meninas lindíssimas, bailarinos belíssimos que dançam dança de salão. Eu fui no Rio quando jovem, né? E fui, naquela época era gafieira. Nós fomos do centro do Rio, na cidade, onde tinha uma escadaria imensa, e lá em cima tinha um salão de dança, era só dança de salão. Então eram aquelas pessoas altamente fiéis à dança de salão. Eu nunca esqueci um senhor todo de terno branco, o sapato dele era completamente diferente do que eu já tinha visto. A rigor mesmo. A rigor. E ele vinha com um lenço na mão, e ele pegava a moça para dançar, a mulher lá que dançava a partner dele, e eles davam um show. Era assim, toda aquela mise-en-scène, tudo aquele ali que envolvia a dança de salão. A televisão acabou influenciando a aceitação das pessoas com a dança. A dança de uma salão, dança bonita, a dança de salão? Eu acho muito bonito, eu acho que é muito elegante, que é muito charmoso, né? Não? Que é a dança dos pares, né? Promove uma interação social entre as pessoas, isso. né? E ela não tem discriminação, porque qualquer um pode dançar. Né? Quem não pode? A velha, a gorda, a branca, a nova, a mais nova, a mais nova. Então, assim, eu acho muito interessante. Eu acho que essa visão meio que dividida das pessoas, quem sai perdendo somos nós mesmos. Mas, Cida, eu ficaria com você conversando aqui até amanhã, porque é uma enciclopédia viva das artes, principalmente da dança em Anápolis. Para encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que você dissesse alguma coisa para o pessoal, para os atores, para os artistas que trabalham com as artes em Anápolis, em relação à dança. O que eles podem, o que pode a dança ser para eles no trabalho que eles desenvolvem. O ator precisa desse entendimento corporal, porque é o corpo dele lá em cima falando, né? E os bailarinos precisam também das outras três artes, porque o bailarino precisa desse entendimento do ator, porque um bailarino que não vive aquilo que ele está dançando, aí fica só técnica. E técnica por técnica, sabe o que vira? Vira competição de ginástica. Um bailarino no Brasil que se destaca atualmente, quem seria que você vê? É muito complicado porque você tem nas áreas do balé clássico, nas áreas de dança de salão. Aqui em Anápolis mesmo a gente tem um menino lindo que é anapolino, que foi para o Januário, hoje dança conosco lá na escola. Você vê que são bailarinos. Então, assim, depende porque o Brasil, essa mistura nossa, acaba dando aos bailarinos, às pessoas que mexem com dança, um swing diferente. Então tem muitos bailarinos, eu acho complicado citar nomes, né? E que são bem aceitos lá fora, porque a gente tem um talento, a gente tem um jeito diferente, a gente tem um ritmo que encanta, né? A gente tem um talento nato mesmo, assim, do brasileiro. Então, assim, eu preferia não falar nenhum nome, não, porque são várias linguagens, né? Tem tanta gente bonita por aí dançando. Certo. Então tá, Cida, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista e nos vemos em breve, então. Tá bom.
bom, muito Certo? obrigada, um beijo grande e tal. Até logo, Cida. Até logo.